no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Deus abençoe a todos, um excelente 2025 e iniciamos com muita alegria, esse dia 1 de 365, nosso plano de leitura bíblica. O princípio, esse é o ato em que nós iremos iniciar Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Então Deus fez firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim então foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetais ou de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com cada espécie. E Deus viu que ficou muito bom. Passaram-se a tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, guarde bem isso, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim então foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o maior para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam a terra, e também as águas de acordo com suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, encham as águas dos mares e multiplique-se as aves do céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com suas espécies, e rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim então foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com cada espécie, e os demais seres vivos da terra de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos agora o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. Aqui quebra todas as teorias de que o homem veio do macaco, que o homem é um animal
invertebrado, que o homem é um animal racional, que isso, aquilo, outro. Queridos, quando Deus acaba toda a criação animalesca, né? Deus então cria o homem à sua imagem e semelhança. Então o homem, segundo a ciência, que veio do macaco, que veio da evolução, é o homem que foi criado como apenas um ser procriador de uma espécie, não o homem feitura, imagem e semelhança do Senhor. Então, continuando, domine sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem também sobre o chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em terra e produzam sementes, e todas as árvores que não dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimentos a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra e todas as aves dos céus, e a todas as criaturas que se movem sobre o chão. E assim foi. E Deus viu tudo que havia feito, tudo que havia ficado, e disse: muito bom. Passaram-se a tarde e manhã, e esse foi o sexto dia. Capítulo 2. Assim foram concluídos o céu e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou e toda a obra que realizara na sua criação. Aqui nós aprendemos um outro ponto. Deus não descansou porque ele estava cansado. Ele descansou porque ele declarou limites. Existe o tempo de trabalhar, o tempo de descansar, o tempo de adorar a Ele, que é um tempo de dedicação a Ele. E então nós devemos apanhar esse exemplo e viver a nossa vida e não, vamos dizer assim, juntar todas as coisas. Deus é um Deus de separação. Deus separa de noite uma água da outra. Deus separa. Isso quer dizer que Deus é um Deus organizado. Amém, gente? Então aqui a gente aprende algumas pequenas lições. Esta é a origem das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta que havia geminado ainda, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e o soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer no solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro era Pison. Ele percorre toda a terra que havia, onde existe um ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxé e o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Ásia é o Tigre, e o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou a terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes daria o nome.
e o nome que o homem disse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, aves dos céus e todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem criar um profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com as costelas que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele e disse: Então, ó homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por isso, essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e este se tornará uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Aqui nós temos dois pontos importantes para nós observarmos. Eva significa mulher, adjuntora, né? E Deus fez cair o sono porque Deus precisava trabalhar na intimidade do homem, na sua entrega, no seu descanso. Então, quando nós descansamos no Senhor, Deus trabalha no nosso interior para abençoar o nosso exterior. Então, não se inquiete, aquieta o coração e deixe Deus trabalhar. E mais, com certeza Ele vai fazer. Capítulo 3. O relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto ou astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Você vê que aqui ela muda o sentido da fala de Deus. Deus, ele relata agora em pouco aqui, que eles podiam comer de tudo, só não tocar na árvore do conhecimento do bem. E aqui a serpente diz: foi assim que Deus disse, você não pode comer de nada. Por quê? Porque ela estava querendo ganhar uma intimidade, né, no coração de Eva. E então a Eva quis trazer apenas a resposta correta, mas começou ali um diálogo de proximidade. É um cuidado que nós devemos ter. Não dialogue com aquilo que Deus não disse, não dialogue com aquilo que Deus não tem Deus, não dialogue com aquilo que não tem o contexto real das coisas de Deus, ainda que pareça, mas não é. Respondeu a mulher, a serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Foi o que nós pregamos ontem, né? Se você perguntar a Eva, a serpente estaria falando a verdade e Deus sendo mentiroso. Mas é exatamente o discernimento espiritual. Tem coisas que não é no físico, não é na rotina do dia, não é na nossa realidade agora, mas está sendo abortada ou prejudicada ou sendo assassinada no mundo espiritual. E é aí que nós devemos ter cuidado. Satanás, ele é espírito, então o primeiro ponto dele é assassinar, matar e roubar e destruir as coisas no mundo espiritual. Então, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores de tudo, serão igual a ele. Olha a exaltação. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável aos olhos, quer dizer, ela deu atenção que não deveria e aquilo chamou a atenção dela, esqueceu Deus. Era atraente aos olhos e, além disso, desejável para comer dela, né, se obter do discernimento. Tomou do seu fruto, comeu-o e a deu ao seu marido. Quando a gente perde o discernimento, a gente fica cego e segue só os nossos impulsos. É isso que está dizendo aqui, né? Porque quando Deus mostrou a árvore, falou: você não come dali, ela não viu que era boa, não sentiu desejo, porque ela tinha o discernimento. Quando ela perdeu essa unidade, essa comunhão com Deus, ela desejou o que não desejaria, sentiu vontade do que não sentia e olhou para o que não deveria. Por isso que nós não devemos perder a conexão e a comunhão com Deus, irmãos. Continue esse ano, cada dia mais, buscando a Deus. Então juntaram, aí vamos ver o que aconteceu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se.
Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você, Adão? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, Senhor, porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus falou assim: Ué, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu lhe proibi para comer? Não adianta reconhecer depois que a coisa acontece, né, gente? Essa aqui é uma grande lição. Mas Deus, ele não vem para dar sentença. Ele vem para que a gente reconheça, confesse e deixe. Mas isso não aconteceu aqui. Primeiro Deus deu um toque, né? Você estava nu? Quem te disse que você estava nu? Você comeu da árvore que eu proibi? E o homem declara: Foi a mulher que me deste. Deus não perguntou quem te deu para comer. Ele falou: Você comeu? Ele poderia falar assim: Comi, a Eva comeu, nós comemos, e eu estou grandemente arrependido, Senhor. Acabou. A história do Éden, da humanidade, seria outra, mas aqui, transferência de culpa. A culpa foi de fulano, de Beltrano, né? É o que o diabo quer causar: dissensão, divisão e confusão. O Senhor Deus perguntou: Então a mulher que foi que você mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Quer dizer, Deus penalizou a serpente porque a culpa foi dela, mas ela não colocou não obrigou ninguém. Então, assim, Deus não tem o ser humano por inocente. Cada um colhe o que planta. A serpente enganou Adão e Eva, então ela pagou o preço. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe fará a cabeça e você o calcanhar. Aí ele veio para a mulher. A mulher declarou: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Quer dizer, não era para você, mulher, sofredor. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Quer dizer, era para os dois andar no mesmo nível. E ao homem declarou, quer dizer, ninguém ficou sem culpa ou sem consequência. Palavra de ontem: ninguém paga o preço sozinho. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos, ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre pecando. Por isso que eles perderam Éden. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou na frente do jardim a leste do Éden querubins e uma espada flamejante de fogo que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Queridos, aqui nossa primeira lição de hoje, a lição da criação, a lição em que nós, com certeza, não vamos esquecer nunca, porque vivemos ela dia a dia. E para não vivermos essa repetição, precisamos dar ouvidos ao nosso Deus, ouvidos a Ele. Por quê, pastor? Porque vale a pena dar ouvidos a Deus. É a lição central desse texto. Vale a pena dar ouvidos a Deus. E para finalizarmos a nossa leitura de hoje, Mateus capítulo 1. A genealogia de Jesus. Registro da genealogia de Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Gerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Animadade. Animadade gerou Naasson.
Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Por isso que daqui nós entendemos que nasceu a genealogia de Jesus. Davi gerou Salomão, por isso que fala pai do Senhor, né? Pai, porque filho de Davi, porque houve a criação aqui, a genealogia da existência de todos aqueles para chegar até Maria e até José. Vamos continuar. Cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, e Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, e Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e também seus irmãos. E no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, e Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. E assim a todo houve 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio de Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Então, aqui você entendeu por que filho de Davi? Porque através de Davi começou e veio o nascimento de Maria, né? Ou melhor, de José, que casou com Maria e gerou o Cristo. Então, se você analisar direitinho, Maria foi abençoada porque ela estava casada e unida com José. Curiosidade para você: Maria foi bendita e escolhida, mas ela só foi bendita e escolhida porque estava do lado dela alguém que fazia parte da linhagem de Cristo. Quanto é importante permanecermos na linhagem de Cristo, e aqueles que estarão ao nosso lado serão benditos. O nascimento de Jesus Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à discórdia pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque dele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não tivesse dado à luz ao seu filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Querido, ficamos aqui a nossa leitura de hoje, meia horinha, 40 minutos por dia, é 1% do dia. Tenho certeza que esse 2025 será um ano extraordinário. Lição desse passo de hoje, ou melhor, dessa leitura bíblica: vale a pena nos mantermos firmes com Deus, porque Deus se manifestará com a sua bendição. Fiquem na paz.